Pérez. O Pérez foi o mais difícil de ser capturado, porque quando nós fizemos o convite, ele estava em alto mar. Né? No jargão, digamos, do pessoal da oceanografia e da marinha, ele estava embarcado. E eu quase perguntei, embarcado em quê? Mas é ignorância minha. Aí eu descobri que você estava embarcado numa coisa muito interessante, Pérez. É sobre isso que nós vamos falar agora. Peço que você faça uso do microfone. Ok, bom dia, meu nome é Angel Pérez, eu trabalho na Universidade do Vale do Itajaí, já há mais de 20 anos, na verdade. Sou oceanógrafo biólogo, tenho doutorado em Biologia Marinha e me dedico às questões principalmente de ecologia marinha, mas com um viés forte no uso, a relação que essas questões têm com o uso de recursos marinhos. Então, só para complementar a ideia do Fausto aqui, na verdade, eu estava embarcado num programa da FAO que trata da questão pesqueira na região do alto mar, uma região regulada por uma organização internacional de pesca, que é a da África, CEAF. Então, não tem a ver com a mineração, mas ainda assim é um estudo derivado relacionado ao uso de recursos no alto mar. Então, a ideia desse painel seria a gente discutir um pouco sobre questões tecnológicas e ambientais dessa fase que se avizinha aí, como já foi bem colocado anteriormente, que é de exploração, uso de recursos minerais, ou mineração no oceano. E eu coloco aí essa imagem que eu achei na internet, que nos dá essa visão de futuro, num momento onde a gente teria efetivamente uma mina em áreas profundas, operada por um navio na superfície, né? Essa é uma situação que se avizinha, como já foi colocado, e que está demandando de toda a comunidade científica, ou comunidade em geral, essa preocupação ambiental. Então, o foco, né, da minha fala aqui vai ser um pouco sobre quais são esses elementos que norteiam essa questão ambiental, que está crescendo em função da demanda gerada por essa tendência de uso de recursos oceânicos. Então, entender que isso é a construção de um sistema socioecológico, onde a sociedade vai se relacionar, se associar com ambientes intocados, praticamente, ambientes profundos que foram muito pouco tocados até então, e que isso deve ser analisado sobre uma estrutura, né, de análise que envolva diversos componentes, como geralmente se faz para esse tipo de sistema socioecológico, e eu uso aí uma estrutura bastante utilizada, que divide esse problema em seus componentes, as motivações, o que faz com que a mineração seja talvez importante ou necessária nesse momento, a atividade mineradora no oceano, as pressões que isso deveria exercer sobre os ecossistemas marinhos, como essas pressões gerariam mudanças nesses ecossistemas marinhos, quais seriam as consequências, os impactos sobre a sociedade decorrente dessas mudanças, e como que a sociedade responderia na forma de medidas regulatórias atuantes sobre motivações, sobre a atividade em si e principalmente sobre a pressão que a atividade viria a exercer sobre esses ambientes. Em termos de motivações, existe uma análise já de alguns anos, de pelo menos 10 anos, que tem conceitualizado que nossas tecnologias que nós estamos utilizando, que vamos utilizar cada vez mais no futuro, vão demandar um conjunto e um volume de metais considerados raros, materiais não muito comuns ou talvez escassos nos depósitos terrestres, e isso nos levaria a necessidade de explorar os depósitos oceânicos, os depósitos marinhos. Essa é uma revisão de James Hine, de 2013, que mostra aí coisas bastante fáceis da gente ligar com o nosso dia a dia, como, por exemplo, celulares, que envolve na sua construção um conjunto grande de metais não muito comuns, considerados metais raros. Um carro elétrico, que a gente considera uma grande solução ambiental, na verdade, não é tão limpa assim, vai demandar muito material, e existem estimativas das quantidades de metais que vão ser necessárias para renovar uma frota para uma frota elétrica, e mesmo as usinas de vento, de geração de energia, também têm demandas de tecnologia que envolvem esses materiais. Então, é claro, a ideia é que talvez esses materiais não sejam abundantes, ou estejam terminando, ou estejam sendo controlados por poucos produtores, como a China, e isso nos levaria a uma situação de necessidade de explorar depósitos marinhos. Isso já foi considerado imprescindível, ou faz,
Isso já tem análise que diz que é uma complementação ao que nós temos com as minas terrestres, e já, evidentemente, a ala ambiental diz que haveriam outras maneiras de suprir isso, como, por exemplo, reciclar material e evitar de avançar nesse novo território marinho. Em termos de essas motivações, claro, também tem motivações geopolíticas que nós vimos aqui, e isso é necessário a gente frisar, né? É claro que os recursos são importantes, mas também tem essa ideia de utilizar o ambiente marinho também como forma de expressar problemas geopolíticos. Bem, a atividade, então, ela se estabelece na medida que existem recursos minerais de interesse e que poderiam ser bastante lucrativos e poderiam atender essas demandas. No século XIX, Júlio Verne já vislumbrava essa possibilidade de explorar recursos minerais do fundo do mar. Ele disse que o Capitão Nemo diria que seria relativamente fácil, que efetivamente essa parte ele não acertou, mas sim acertou que existem possibilidades de exploração de recursos e, principalmente, existe uma atenção voltada a 3 grandes tipos de recursos minerais. Um deles são os nódulos polimetálicos, que vocês veem aí no centro. São concreções de agregados de metais que vão sendo depositados ao longo de milhões de anos, concreções de 4 a 6 centímetros, pequenas bolinhas, vamos dizer assim, esferas, e que se formam sobre o fundo que a gente chama de planície abissal. Nós estamos falando de 4 a 6 mil metros de profundidade. Que se formam ao longo de milhões de anos. E elas estão espalhadas aí por todos os oceanos. Essa formação se dá, então, por deposição química e mediada por ação bacteriana. Outro recurso importante que seriam os sulfetos polimetálicos. Sulfetos polimetálicos, vocês veem ali na foto superior, elas estão associadas, são massas de metais que se formam também por deposição, só que num processo muito interessante associado às zonas de vulcanismo, as zonas que estão especificamente na união das placas tectônicas, nas regiões que nós chamamos de cordilheiras oceânicas. Aí há uma grande atividade vulcânica, e em algumas áreas a água do mar ela percola por dentro da crosta, atinge áreas mais quentes, próximas do manto, e retorna à superfície com muita pressão, muita temperatura e carregada de metais dissolvidos. Na medida que a água se esfria, que atinge o fundo oceânico, a grande pressão e baixa temperatura, esses metais precipitam e formam essas massas, essas chaminés, né? São massas de metais ricas em zinco, ricas em cobre e com conteúdos de ouro e prata também. Então, essa é outro alvo da mineração pela sua riqueza, associada a essas áreas bastante específicas do fundo oceânico. E, por último, nós teríamos as crostas, que são crostas ferro-magnesíferas. Essas são particularmente os minerais que o Brasil tem interesse na elevação de Rio Grande, e que também se formam por deposição de metais dissolvidos no oceano, que lentamente, a uma escala de 1 milímetro a cada 1 milhão de anos, vão se formando em torno de rochas já pré-existentes. Isso se forma principalmente devido a uma zona que se chama de oxigênio mínimo. Então, quando falta oxigênio, o metal precipita e forma essas camadas de espessura variável, sendo que, novamente, a cada 1 milhão de anos você tem 1 milímetro dessa camada. Mas, de novo, elas vêm carregadas de manganês, cobalto e outros metais importantes. E esses depósitos estão associados a montanhas submarinas. Então, não é todo o oceano, mas sim as regiões topográficas, como é a elevação de Rio Grande e tantas outras montanhas. Então, se vocês olharem essa figura ao lado, o mapa, não dá para ver muito bem, mas a gente tem aí as diversas, em 3 cores diferentes. O azul escuro seriam as concentrações dos nódulos polimetálicos, sempre nas bacias oceânicas, as áreas mais profundas. Em amarelo, nós temos as crostas ferromanganesíferas, que são as áreas de montanhas submarinas, e depois dá para ver em vermelho alguns pontos, aí os pontos especificamente sobre as cordilheiras mesoceânicas, que é onde estão as fontes hidrotermais e onde estão os depósitos de sulfetos polimetálicos. Importante aqui só fazer esse detalhe, que já foi, essa menção que já foi colocada aqui, em azul claro ali são as zonas econômicas exclusivas. E, claro, a maioria desses materiais, desses depósitos, estão fora das áreas de jurisdição. É claro que no Pacífico, onde existe uma grande concentração desses recursos,
existem muitos países insulares que, dentro das suas EEs, vão conter esses recursos. Então, para eles, passa a ser um problema, principalmente, de uso de recursos que pertencem aos países. Mas, para a maioria dos casos, nós estamos falando os acordos internacionais que a gente acabou de ver aqui. Bom, como é que essa atividade irá se estabelecer? Já foi dito, ainda não existe uma explotação em escala comercial. Uma das razões é porque as tecnologias ainda não estão prontas ou ainda não se tem segurança sobre a lucratividade, a viabilidade econômica de se fazer esse tipo de extração num ambiente tão adverso, né? De qualquer maneira, tudo que se conhece nesse momento, em termos de tecnologia, aponta para uma estrutura geral, onde a gente teria um coletor de material no fundo marinho. Ele vai estar associado a um veículo remotamente operado, mas com diferentes equipamentos, dependendo do recurso. Um sistema de elevação desse minério, uma bomba, algo que vai levantar até 6.000 metros de profundidade, em alguns casos, esse material até a superfície, e lá na superfície, navios de apoio que vão pré-processar o material, rejeitar aquilo que não interessa, enfim, e transportar isso para a terra. Então, claro que os equipamentos que estão sendo pensados são diferentes para diferentes tipos de recursos, até por causa da diferença de profundidade dos diferentes ambientes, mas, em termos gerais, seria isso. As regiões de cordilheira oceânica e de montanha submarina são mais rasas, as regiões de planície abissal, onde estão os nódulos, são as mais profundas. A indústria tem se preocupado em projetar esses equipamentos e testar, não ainda nada efetivamente em operação, e se preocupado em avaliar essas áreas para entender a concentração, a viabilidade econômica, a rentabilidade dos depósitos, através dos projetos de exploração autorizados pela Autoridade dos Fundos Marítimos, e também a aquisição de dados ambientais, em parte dados que são necessários para o trabalho no mar e dados que são exigidos em termos de manejo, em termos de sustentabilidade ambiental pela autoridade também. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Que tipo de pressão esse tipo de atividade iria exercer? Falo iria porque, em tese, ainda não está acontecendo em escala, escala comercial. Bom, pensando nos equipamentos que já se estão delineando para ser utilizados, nós teríamos uma pressão imediata, que seria a remoção do substrato. Não tem como escapar um aparelho minerador não destruir, levantar, remover o substrato marinho, seja ele duro, seja ele sedimentar. Então, essa é a primeira pressão em termos espaciais. Uma segunda pressão vem na geração de plumas de sedimento. Então, como nós estamos falando do oceano, um meio denso, qualquer remobilização do substrato vai gerar uma suspensão disso, dependendo da grossura desse resíduo. E isso significa que, como o oceano se move, essa ressuspensão vai ser transportada para algum lugar. Qual é a importância disso? Depois nós vamos ver em termos de modificação do ambiente, mas, nesse momento, é importante lembrar que é a questão que chama-se da pegada espacial. Ou seja, a pressão não se limita àquele local onde tem o minério, mas alguma área maior em função do transporte dessa pluma gerada pela operação do aparelho. Também a questão de elevar o minério para o navio pode gerar diferentes tipos de plumas sedimentares, por exemplo, a partir do processamento, pré-processamento do material, vai haver um material de rejeito que vai ser devolvido ao mar. Alguns equipamentos já estão prevendo lançar esse rejeito próximo do fundo, mas originalmente ele seria lançado lá na superfície do mar. Então, a gente tem essa pluma em toda a coluna d'água. Há um problema importante pela mobilização de metais que estavam lá quietinhos no fundo do oceano e passam a ser elementos tóxicos na coluna d'água e afetar outro tipo de ambiente que não o de fundo. Então, essas seriam algumas das pressões que a gente poderia antever pela operação desses tipos de aparelho. Mas, claro que a pressão também tem que ser avaliada em termos de duração dessas operações, número de operações que poderiam existir ao longo dos próximos anos, ou seja, um pouco da dimensão do que seria essa atividade. E esses números, eles não existem. Apenas eu coloco aí que, atualmente, existem 29 contratos de exploração na Autoridade dos Fundos Marítimos, que seriam 29 oportunidades para, no futuro, se transformarem em contratos de explotação. Uma parte desses, 17 contratos, são de nódulos polimetálicos, a maior parte deles. E um bom número desses, não sei se todos os 17, acho que menos,
já estão chegando no final dos seus 15 anos de contrato de exploração, ou seja, entrariam na fase e poderiam pleitear explotação, o que vai depender, evidentemente, da regulamentação, que não está pronta ainda, e da tecnologia, que talvez não esteja pronta ainda, mas já está na hora de começar em alguns lugares. Tem 7 contratos para exploração de sulfetos nas cordilheiras, a maioria delas aqui no Atlântico e no Índico, e 5 contratos de exploração de crostas de cobalto, uma delas é a do Brasil. Tá? Aí eu coloco apenas um pouco sobre a área que esses contratos de exploração estariam abrangendo, porque cada tipo de licença de exploração envolve uma área mínima, né? Não, perdão, uma área máxima. Então, claro que os contratos de nódulos são os mais extensos, também porque é uma área muito mais extensa, a planície abissal está ali, são 244 milhões de quilômetros quadrados, é a maior parte do oceano, é 75% do fundo marinho. Mas as outras regiões, embora sejam áreas menores, também são áreas de disponibilidade muito mais reduzida. Se vocês pensarem que os sulfetos polimetálicos estão associados às fontes hidrotermais, sequer é a área das dorsais, que está colocada aí de 30 milhões de quilômetros quadrados, e sim uma sub-área dentro das dorsais, onde existem essas fontes hidrotermais, e aí sim poderiam ser utilizados a exploração desses recursos. Então, dá para ter uma ideia aí, está muito incipiente, mas tem uma ideia de potencial, de dimensão dessa atividade. Bom, como que essa pressão tenderia a alterar o fundo marinho? E essa é a grande questão ambiental que a comunidade científica especializada está bombardeando os jornais, as revistas científicas com análises, com prognósticos, né? Então, não falta conhecimento ou não falta literatura tentando avaliar essa questão. E muito dessa literatura se atém a alguns aspectos gerais que a gente sim já conhece. A grande maioria dos ambientes profundos dependem exclusivamente da energia, da produção biológica gerada em superfície, onde há luz e onde há fotossíntese. Ou seja, a vida no oceano profundo ela depende basicamente daquilo que sobra da superfície, que não chega a ser nem 4% da produção biológica em superfície. Então, nós estamos olhando para ambientes que naturalmente são extremamente limitados em energia. O que quer dizer isso? Que tudo que vive nessas regiões, e não é pouco, é uma diversidade maior que o da floresta amazônica, isso já está confirmado, está adaptado evolutivamente a viver com muito pouco. E, ao viver com muito pouco, tem características muito exclusivas. Por exemplo, crescem lentamente, vivem muitos anos, existem peixes que podem viver centenas de anos, isso é comprovado. Alguns corais podem viver milhares de anos, isso também é comprovado. Uma colônia de coral negro foi datada em 2000 anos. Então, isso é o que se espera nesse ambiente onde a energia é tão pouca que a evolução favoreceu histórias de vida que façam com que organismos vivam dessa maneira. Então, quando a gente encontra um recife de coral numa montanha submarina, que existem muitos no planeta, esse cruzeiro que eu estava com a FAO era justamente para mapear essas regiões, uma colônia dessas de corais pode ter aí milhares de anos. E, quando for remobilizada, pode nunca mais se reconstituir por causa dessas características biológicas evolutivas do ambiente marinho. Há uma exceção importante aí, que são os ecossistemas quimiosintetizantes, algumas partes muito pequenas do ambiente marinho, como as fontes hidrotermais, que não chegam nem a 1% da superfície, muito menos de 1% da superfície do oceano, existe aí um processo exclusivo, onde existem comunidades que vivem a partir de bactérias que conseguem gerar moléculas orgânicas a partir da quimiossíntese, a partir daquilo que sai da fonte hidrotermal, de sulfetos e elementos químicos, conseguem gerar moléculas orgânicas, independente da fotossíntese. Então, essa foi talvez, os biólogos acham que essa é a maior descoberta de toda a humanidade em termos biológicos, depois da teoria da evolução, porque, inclusive, é onde se acha que começou a vida no planeta. A vida começou no planeta num momento onde não existia oxigênio, não existia fotossíntese. Então, a partir desse tipo de ambiente é que haveria, vamos dizer assim, começou, vamos dizer assim, as formas de vida no planeta. Então, é claro, são ambientes únicos, tem soluções genéticas, soluções metabólicas únicas, talvez um berço muito fértil para aplicações, como já foi colocado aqui, moleculares. Enfim, são ambientes muito particulares e muito valorizados.
Bom, o que, que pode mudar neles quando a gente começa a minerar? Bom, só para limitar, para não ficar estendendo muito em todos os tipos de impactos, de pressões, né? A mobilização do substrato e a própria produção da pluma de sedimento poderiam gerar mortalidades. Mobilizar o substrato mata animais, a pluma de sedimentar vai matar animais longe daquela área, pode soterrar uma área e sufocar animais que viviam fora daquela região. Isso vai depender da extensão das operações, da duração das operações, da pegada espacial e mesmo da intensidade disso. Evidentemente, vai ser maior ou menor. Mas o que se espera que aconteça? Mudanças na morfologia do fundo, a mudança dos hábitats vão ser alterados, perda da fauna bentônica, diminuição de organismos, perda da diversidade. Perda da diversidade sempre tem um reflexo no funcionamento de ecossistemas, vão funcionar diferente, talvez menos eficiente. Remoção de organismos construtores, aí particularmente se fala dos corais de profundidade, que é um assunto bastante próprio. Desaparecimento de organismos que são muito raros, muito singulares, e que poderiam até conter essa capacidade de gerar soluções biotecnológicas que nos interessariam. E fragmentação de hábitats, a perda da conectividade entre áreas. Qual é a consequência disso para a sociedade? Bom, qualquer área, esse é um problema ambiental geral, se esses impactos alteram o ambiente, talvez esses ecossistemas não passem a funcionar como funcionavam, e se eles geram serviços, né, que nós classificamos hoje para a humanidade, dependem desse funcionamento, nós é que sofreríamos lá na ponta esse má funcionamento dessa máquina. O que a gente pode dizer? Pelo menos dois exemplos. Os ambientes profundos são uma importante fonte de sequestro de carbono, talvez mais importante até que as florestas, mas depende da biodiversidade deles para poder retirar esse carbono de diferentes maneiras, não vamos estender aqui, e ajudar na estabilidade do ambiente. Isso é um assunto muito, muito atual e muito importante. Reciclagem de nutrientes, toda a matéria orgânica que vai parar no fundo vai ser remineralizada e existem mecanismos, né, oceanográficos que vão levar esses nutrientes de volta para a superfície, de volta para as camadas onde há luz, para aumentar a produção biológica, e nós, por exemplo, temos produção pesqueira. Então, tudo isso precisa passar pelo oceano profundo para continuar acontecendo. Então, ele faz parte nós não estamos desligados do oceano profundo, nós estamos ligados ao oceano profundo. Então, tudo que acontecer lá no oceano profundo vai ter um reflexo na superfície também. E, claro, esse potencial de bioprospecção, que, na medida que nós perdermos, talvez, uma espécie de coral, talvez temos perdido a cura do câncer. Isso pode ser verdade. Bom, e aí chegamos na questão das respostas, que foi já muito bem colocado aqui, mas só para falar rapidamente sobre como funciona, que não foi colocado aqui, como funciona a questão ambiental dentro da autoridade, né? A autoridade gera diferentes tipos de permissão, a prospecção, que é uma pesquisa sem direito exclusivo numa determinada área, a exploração, que é o que já foi falado aqui, é uma permissão para pesquisar uma área, para estudar uma área, porém com direitos exclusivos sobre essa área, com obrigações de gerar dados ambientais, gerar uma linha de base ambiental, fazer estudos de impacto ambiental. E, por fim, a licença de explotação, que não existe ainda, mas que, segundo a gente já sabe, o Rodrigo já colocou aqui, acabou de sair um draft aí da regulamentação que vai nos dizer o que vai acontecer nessas licenças. Então, nessa licença de exploração, como a que o Brasil tem, existem demandas para estudos de linha de base ambiental, construir como funciona aquele ambiente que a gente pensa em impactar em algum momento. Então, por exemplo, a elevação do Rio Grande, o Brasil precisa investir em construir o funcionamento ambiental daquela área para ser apresentado para a ISBA, como dizendo, assim funciona, e antes da gente tocar nessa área. Programas de monitoramento ambiental, avaliação, tudo isso faz parte de exigências aos contratantes. Mas, claro que existe uma discussão dentro da ISBA sobre uma necessidade mais estratégica da gestão ambiental, ou seja, o que existe hoje são exigências aos contratos. Contratos são áreas pequenas no oceano. E a ideia é que essas áreas pequenas precisam de uma coordenação regional e até global. Então, a ISBA está trabalhando agora num plano estratégico ambiental geral para toda a autoridade, dividido em planos estratégicos regionais. E aí, sim, abaixo desses planos estratégicos regionais haveriam, sim, as medidas que são impostas aos contratantes. Então, essa experiência já ocorreu no Pacífico, aquela área, acho que já foi mostrado pelo professor aqui, é chamada de Clarion-Clipperton,
é onde está a maior parte dos contratos de nódulos, a maior parte dos contratos em geral da ISBA, e foi feito todo um trabalho com uma grande parte da comunidade científica internacional, que há de melhor da pesquisa científica no mar profundo, para definir um plano espacial. Vocês, não sei se estão vendo bem, mas tem uns quadradinhos meio difusos ali, são áreas de proteção, seriam áreas inseridas, né? Esse foi um problema desse plano, ele foi feito quando já existiam a maior parte das áreas, dos blocos ali já reservados, então não tem como enfiar lá no meio uma área de preservação onde já tem um direito de exploração. Então, houve um remanejamento, mas a distância e a posição deles foi finamente calculada para garantir conectividade de fauna entre uma área e outra. Então, foi um estudo bastante complexo e que inaugurou essa necessidade da autoridade de fazer um plano regional. E claro que a bola da vez agora é o Oceano Atlântico. E esse é o próximo plano regional, que está agora a caminho. Eu e o Alex estamos envolvidos nesse processo, é um processo bastante grande. Já estivemos envolvidos anteriormente numa iniciativa exclusiva dos pesquisadores, chamados SEMPIA, que já exercitou alguns modelos de área de espaciais, vamos dizer assim, de gestão no Atlântico, particularmente voltados às cordilheiras, ou seja, aos sulfetos, onde se testou tamanhos de áreas de reserva, posição, número, distanciamento, tudo isso tentando buscar quais seriam as vantagens para a conservação desse tipo de disposição de estratégia espacial. Então, isso foi publicado recentemente, é um modelo, é uma ideia. Mas a ISBA vai trabalhar agora no seu próprio modelo, também vai ter como concentração a dorsal atlântica. A preocupação dos sulfetos é a preocupação ainda maior, por causa das famosas fontes hidrotermais e a sua exclusividade biológica. Inicialmente, a elevação do Rio Grande estava incluída nesse plano regional, mas parece que, nesse momento, ela vai ser deixada de lado, provavelmente pelas questões aí dos limites. Mas, de qualquer maneira, esse é um grande projeto ambiental para tentar auxiliar a autoridade na sua ação de manejo ambiental das iniciativas de exploração. É só isso. Obrigado, eu só termino com essa foto. Essa é a elevação de Rio Grande, foto tirada pelo submersível Xinkai em 2013. Eu tirei essa foto dentro do submersível, então tá aí. Essas são crostas de cobalto que vocês estão vendo. E, sim, existe fauna associada a elas. Obrigado. Então, peço parabéns pela exposição e pela foto.